Você está estudando alemão e está precisando de ajuda para entender como usar as preposições de lugar? Então olha aqui esse vídeo para você. Vem comigo! Eu sou Keila Lehmann, professora de idiomas, e seja muito bem-vindo ao Kicademy. Preposições expressam a relação e a ligação entre pessoas e objetos numa sentença. Elas não declinam, olha que notícia boa, e elas geralmente vêm na frente de um substantivo, tendo esse substantivo um artigo ou um adjetivo ou não, e também na frente de um pronome. Esse é um assunto muito extenso, então hoje a gente vai se limitar a falar das preposições de lugar mais importantes que você precisa para se comunicar já logo de início. Vamos lá? Olha só, lokale Präpositionen. Lokale, porque a gente tem aqui uma ideia de local, ou seja, é um local onde uma coisa ou pessoa está, ou a direção para onde essa coisa ou pessoa está indo. A maioria das preposições exigem o caso dativo, o que não quer dizer que o caso acusativo não vá aparecer. Ele aparece sim. Olha só, eu fiz aqui duas colunas que eu vou explicar para você mais ou menos da seguinte forma. Olha essas três primeiras preposições aqui, in, an e auf. Essas preposições aqui, elas podem aparecer tanto com o caso dativo como no caso acusativo. A diferença é que quando a gente tiver uma ideia de local fixo, ou seja, algo está nesse lugar, a gente vai usar o caso dativo. Já quando a gente tiver uma ideia de movimento e essas preposições estiverem nos dando informações para a direção onde essa pessoa ou coisa estiver indo, aí a gente vai usar o caso acusativo, ok? Agora, já essas preposições aqui, bei, nach, zu, aus e von, essas aqui você pode decorar. Por quê? Porque elas só aparecem com o caso dativo. Não importa se a gente tem uma ideia de movimento ou se a ideia é de local físico. Essas preposições só são usadas com o caso dativo e acabou, ok? Agora a gente vai ver quando que vamos usar cada uma dessas preposições. Vamos lá? Então vamos começar usando in no dativo, ou seja, a ideia é de local fixo. Eu estou nesse lugar. In no dativo a gente usa para falar de países, de cidades, e eu coloquei aqui prédios, mas prédio não é no sentido assim de um prédio de não sei quantos andares, não. É prédio no sentido mais de acomodação, né? Por exemplo, house, né? Então, in no dativo, eu vou usar quando eu estiver dizendo, por exemplo, que eu estou in Deutschland, ich bin in München, ich bin in der Schule. Já in no acusativo, ou seja, in com essa ideia de movimento, de direção, eu vou usar para países com artigo, por exemplo, die Schweiz, die Türkei, ou prédios, nesse mesmo sentido de acomodação, como eu comentei anteriormente. Ou seja, se eu estou fazendo uma viagem de carro para a Suíça, eu vou dizer ich fahre in die Schweiz. E se eu quiser dizer que eu estou entrando na casa, eu vou dizer ich gehe ins Haus. Já quando eu tiver essa ideia de movimento para um país sem artigo, por exemplo, Deutschland, Brasilien, ou para cidades, eu não vou usar in, eu vou usar nach, no caso dativo. Por exemplo, ich fliege nach Brasilien, ich fahre nach München. Agora, se a ideia de movimento que eu estiver fazendo é um movimento de volta, ou seja, eu estou voltando de um país, de uma cidade ou de uma acomodação, de um prédio, então nesse caso a preposição que eu vou usar vai ser a preposição aus, que é uma preposição específica do caso dativo. Por exemplo, ich komme aus Brasilien, é o lugar de onde eu venho. A cidade que eu venho, ich komme aus Vitória, é a cidade de onde eu venho. E se eu estiver saindo da casa, como é que eu vou dizer? Ich komme aus dem Haus. Uma outra preposição que também dá essa ideia de voltar, né, esse de vir de um ponto de origem, é a preposição von, que também é exclusiva do dativo. Ela a gente usa quando a gente estiver falando de uma firma, por exemplo, ou de pessoas, ou de beira, né? Aquele sentido de beira, de margem, né? Por exemplo, praia, né? Praia, uma estação, quando você estiver ali à beira, você estiver à margem, né? E também para atividades. Olha um exemplo aqui, firma, vamos pensar, por exemplo, o médico, né? Você estava lá no médico, no consultório do médico. Então, você vai falar que você está voltando do médico. Ich komme vom
Arzt. Pessoas, você estava visitando um amigo, né? Ou uma amiga. Ich komme von Lisa. Você estava na praia, está voltando. Ich komme vom Strand. É uma atividade, por exemplo, um piquenique. Ich komme vom Picknick. Mas nesses casos aqui de firmas, pessoas ou atividades, quando você estiver indo, você vai usar a preposição zu, que também é a preposição do dativo. Por exemplo, firma, Arzt, né? A gente pegou o Arzt como exemplo. Ich fahre zum Arzt. Eu vou ao médico, né? Vou de carro, né? Fahren. Vou visitar uma amiga, né? Eu vou visitar ela, vou na casa dela lá de carro. Como é que fala? Ich fahre zu Lisa. E quando eu quiser dizer que eu estou indo fazer um piquenique, como é que eu falo? Ich gehe zum Picknick. Ok, então eu já aprendi que com firma, pessoa e atividade, quando eu estiver indo, eu vou usar zu. Quando eu estiver voltando, eu vou usar von. Mas e quando eu estiver lá, como é que eu falo? Aí a gente vai usar a preposição by. Ela vai indicar que você está dentro de uma firma, ou você está na casa de uma pessoa, ou você está numa atividade. Vamos ver alguns exemplos. Ich bin beim Arzt. Ich bin bei Lisa. Ich bin beim Picknick. Já a preposição auf é uma preposição que a gente usa ela para dizer que algo está em cima de alguma coisa. Por exemplo, der Marker, né? Ist auf meiner Hand. Ele já está aqui, né? Então eu usei o dativo. Agora, se eu vou colocar ele na minha mão, eu vou dizer o quê? Ich lege den Marker auf meine Hand. Olha só, usei o acusativo. E ele, entre outras coisas, a gente também usa para falar de lugar esportivo. Por exemplo, se você estiver indo ao campo de futebol, então você diz Ich gehe auf den Fußballplatz. E se você já estiver no Fußballplatz, ou seja, no campo de futebol, aí você usa o dativo, porque a ideia já é de local fixo. Então você vai dizer Ich bin auf dem Fußballplatz. E a preposição an, ela dá a ideia de margem ou beira. A gente usa ela para dizer que está na praia, ou que está indo à praia, ou ao lago, né? A gente usa também a preposição an. E também quando há contato vertical, ou seja, na parede, né? Ou na janela, alguma coisa que há esse contato vertical, né? A gente fala an. E a preposição an, ela vai ser usada tanto com acusativo quanto dativo, dependendo se a coisa já está ou se ela ainda vai ser colocada. Por exemplo, ich hänge ein Bild an die Wand. Eu ainda vou pendurar o quadro na parede, né? Das Bild an die Wand. Agora, se o quadro já está na parede, das Bild hängt an der Wand, no dativo, ok? E já na ideia de margem ou beira, a gente vai usar quando você estiver indo para a praia, ich gehe an den Strand, ich gehe an die Station. Esses dois exemplos no caso acusativo. Mas se você já estiver na praia, então você diz Ich bin am Strand. Ich bin an der Station, com dativo. Resumindo, se você tem uma preposição que pode ser usada tanto no dativo quanto no acusativo, pergunte-se: existe na minha frase a ideia de movimento, sim ou não? Há um deslocamento? Se houver um deslocamento, você vai usar o acusativo. Se houver a ideia de local fixo, você vai usar o dativo, ok? Uma outra coisa que vale a pena a gente lembrar no assunto preposições é que a gente pode juntar a preposição mais o artigo e os dois se tornam uma palavra só. Olha só, a preposição in mais o artigo dem juntos formam a palavra im. An dem vira am, bei dem vira beim, von dem vira vom, zu dem vira zum, in das vira ins e an das vira ans. Eu espero que esse vídeo tenha te ajudado a entender um pouquinho mais sobre as preposições de local. Compartilhe ele com todos os seus amigos que estão aprendendo alemão. E vem fazer parte do Key Academy, se inscreve no canal, deixa o seu like para mim, isso me ajuda muito. Tchau, bis zum nächsten Mal.